Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos ver algumas revisões de tudo que nós vimos até hoje da zoologia. Então, coloquei aqui um slide, mas antes ainda vou comentar coisas que nós vimos. Quando começou a disciplina, nós comentamos sobre quais os objetivos dela, que o objetivo da zoologia era catalogar todas as espécies animais existentes. E aí nós vimos que desde os primórdios, lá nas figuras rupestres, né, então quando se tem aí primórdios de existência humana, já se tem conhecimento de que os animais estavam lá. Então nessas figuras aí os animais estão representados através de caça, através de alimentação, através da rituais religiosos. Então, quando se encontram figuras rupestres, né, já se tem conhecimento de que o homem tem relação com aqueles animais. Então, através da vestimenta, sempre esses animais estiveram presentes aí, né, junto com relacionados à humanidade. Então, quando esse ser vivo deixou de ser nômade, né, esses humanos deixaram de ser nômades, começou a domesticação, começaram a se conhecer diversas espécies de animais, essas diversas espécies precisaram ser catalogadas. E para ser catalogadas, primeiro, como eram poucas quantidades de animais, foram catalogadas com animais com sangue e sem sangue, por exemplo, né, as plantas de acordo com seu tamanho, arbustos, gramíneas e árvores. Então, isso teve que ser mudado porque foram sendo descobertos cada vez mais animais. E imagina que Linneu, quando publicou o seu livro lá, O Sistema Natural, catalogou somente 10 mil espécies. Hoje a gente sabe que 10 mil espécies, né, é quase nada. E aí, então, quando ele catalogou esses animais, foram criados os táxons, que a gente chama, que é o reino, filo, classe, ordem, né? E foram divididos em táxons. Naquela época não eram todos esses, mas hoje a gente ainda usa alguns que ele criou e complementaram-se, né? E foram criados aqueles táxons. E aí, então, para classificar os animais de acordo com as suas características mais específicas. E aí nós vimos também, então, que esses seres vivos foram divididos em 5 grandes reinos. Esses reinos são o Monera, que nós vimos lá, né, que são aqueles procariontes. Nós vimos os fungos, comentei rapidinho sobre eles. Nós vimos os protistas divididos em algas unicelulares e protozoários. E aí nós tivemos uma aula só de protozoários. Vimos sobre também as plantas, comentamos, e os animais. Então, a gente viu lá desde o começo que os protozoários foram que deram origem aos animais. Protozoários que eram seres unicelulares, que eram classificados de acordo com seu modo de locomoção, que podia ser de cílios, flagelos, pseudópodes, né, que eram aqueles falsos pés, ou não ter estrutura nenhuma, né, que eram aqueles obrigatoriamente causadores de doenças. E aí então nós vimos que foram os primórdios dos animais, os protozoários. Então, organismos unicelulares, né, nós vimos que o seu meio de nutrição era através da fagocitose ou pinocitose, né, que era a endocitose, que era ele englobar aquela partícula de alimento, e nós vimos também que ele fazia os restos metabólicos lá, a exocitose, jogava para fora, criava um vacúolo digestivo. E aí, então, nós chegamos ao reino animal. E lá no reino animal, nós vimos que primeiro surgiram as esponjas, né? Então, as esponjas, os poríferos, foram os primeiros que surgiram. Aqui, ó, nesse quadro de evolução dos seres vivos, nós vemos exatamente aquela árvore filogenética. Então, de tudo que foi se criado, nós estamos aí, nós chegamos nos moluscos, né? Então, nós já caminhamos bastante ali naquela parte rosa, ó. Nós já vimos os poríferos, os quinidários, os moluscos, plateumintos e nematóides. Estamos aí chegando nos anelídeos, equinodermos, né? E os cordados, que são esses que a gente mais conhece. E aí, então, né, aqui quando nós falamos dos plateumintos, só mostrando como eles chegaram, e aí nós falamos dos poríferos. Então, os poríferos, as esponjas, né, os primeiros animais que surgiram, heterótrofos. Isso é uma característica do reino animal. Todos são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Todos são pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Então, são requisitos para ser do reino animal. Não produzir seu próprio alimento, né, alimentar-se através da ingestão, e possuir mais que uma célula. Porém, os poríferos, como eram bem primordiais, não formavam ainda tecidos verdadeiros. Então, aqui a gente não falava de diblástico nem de triblástico, era um aglomerado de células que faziam filtração. Aquáticos, todos eles sésseis, né, colados a um substrato aí, simetria radial, então ainda era um animal que não tinha
a simetria bilateral, que isso depois é uma característica evolutiva, né? E capacidade de regeneração de pequenos até metros, né? E aí, então, seus aspectos fisiológicos, nenhum sistema presente. Nós vimos que a digestão era feita através de filtração, vou passar bem rapidinho para não demorar muito. Reprodução poderia ser assexuada ou sexuada, né? Quando ele brotava aí, ou se regenerava. Então, esse porífero, se eu cortar ele em pedaços, eu tenho vários outros diferentes. E aí também era uma espécie monóica, né? Onde existia macho e fêmea dentro de um corpo. E aí ela soltava espermatozoides, soltava óvulos e eles se encontravam aí na água. E daí, quando eles fossem se encontrar na água, elas criavam uma larva. Essa larva tinha cílios, né? E essa larva ciliada, ela ia nadando aí para onde as correntes marinhas, aí, as correntes levavam ela. E ela achava, então, em um local que ela achasse que seria bom para ela se fixava ali e nascia. Né? Então, são indivíduos aí hermafroditas, né? Podem lançar espermatozoides e podem lançar óvulos. E aí nós vimos, então, do filo dos quinidários. O quinidários foi o segundo filo animal a ser aí criado na escala evolutiva que nós temos. Ele é composto pelas águas-vivas, né? E os pólipos, né? Ou medusas ou pólipos. São animais aquáticos ainda, então não estamos comentando nada de terrestres, né? Pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula, porém agora nós temos tecidos verdadeiros sendo formados. Nas esponjas não existiam, agora nos quinidários já existem endoderme e mesoderme, ectoderme. Não temos mesoderme ainda. Simetria radial, né? Então, se eu cortar aí o corpo do animal em duas partes, não são iguais, tem que cortar em mais partes, né? E aí ele tem já uma cavidade digestiva. Então, nós vimos aqui, né, nessa foto, que o de pólipo e de medusa, que elas são basicamente iguais, porém uma é excesso, é presa a um substrato, enquanto a outra nada aí, né, de vida livre. Então, nós temos a boca delas, essa boca tem tentáculos, nesses tentáculos tem os quinidócitos, que são células que disparam como se fosse um arpão, né, aquele substância urticante, para capturar até para defesa e para capturar alimento. Então, o sistema digestório já passou a existir, porém completo, né, 100 anos, e essa digestão era dentro e fora da célula. O resto era tudo por difusão, né, e o sistema nervoso já começou a existir através dessa rede de células nervosas que nós comentamos. Então, esses quinidoblastos aí soltam aquela substância urticante para sua defesa e alimentação. E aí nós chegamos no filo dos plateuminos, que eram os vermes achatados, que eram os ancestrais dos quinidários. E aí eles tinham uma cavidade digestiva, porém eles ainda não tinham celoma. Aqui passou a existir o triblástico, então eles já têm mesoderme, porém ainda não tem celoma, por isso que eles são seres vivos achatados. São preenchidos por parênquima, né, fibras musculares também que deixam eles rígidos. E aí, são seres vivos protostômios, ou seja, na divisão celular aí para formar esse embrião, primeiro se origina a boca e depois o ânus, embora a gente ainda também não fale muito em ânus aqui. Simetria bilateral passou a existir, então, uma grande característica evolutiva. Se eu dividir esse animal em dois eixos, aí eu tenho partes iguais externas, né? E são, então, acelomados, como comentei. Triblásticos, então, aqui, ó, ectoderme revestindo externamente, mesoderme parênquima e musculatura, né, revestindo esse animal aí no meio, e mais internamente o intestino e o seu revestimento, né, podem ter aí alguns pequenos tamanhos até metros. Nós comentamos que existem 3 grandes classes aí, né, que são a turbelária de forma livre, os parasitários que são os trematórios e os cestódios, que nós comentamos que causam doenças. Então, né, como comentamos, pequenos vermes até vermes muito grandes, movimentos circulares. Então, aqui temos uma foto de um ser vivo desses cortado, né, ali com o seu intestino. E aí, toda essa musculatura desenvolvida na volta do corpo dele, pequenos cílios ali embaixo, a gente pode observar aqueles rabiditos, que são células que produziam um adesivo, né, para que ele colasse aí num substrato. Então, esse ser vivo, quando ele está nadando, para ele ficar aderido, né, ele tem um muco aí na volta do corpo para protegê-lo.
E aí a primeira classe que nós vimos era a turbelária, que era aquela de vida livre, com boca ventral, então fica lá na barriga dela, uma faringe reversível, então ela consegue jogar aquela faringe para fora e voltar. Esse intestino se dividia em 3 troncos, que nós conseguimos ver ali na figura acima, né? E a faringe então revestida por uma bainha que protege ela. E aí aqui então nessa figura a gente consegue ver uma planária comendo um caracolzinho ali, né? Então ela consegue fazer com que aquela faringe seja reversível, entre ali dentro, jogue enzimas proteolíticas, né? Já pré-digerem aquele caracol e depois ela suga aquela substância já pré-digerida. Vimos também que temos órgãos de osmorregulação, então são animais aquáticos, né, para regular essa entrada e saída de água do corpo do animal, excreção, então nós já vimos que ali já começavam a formar os protonefrídeos, que são como se fossem rins aí, em começo de formação, órgãos excretores. Então o que acontece? Elas tinham células flama, que eram células ciliadas, que sugavam, né, todo aquela sujeira metabólica para dentro daquele canal excretor, né, e jogava essa substância para fora por poros, chamados nefridioporos. E aí nós vimos também que ela já tinha um sistema nervoso, né, então aqui na cabeça dela nós vimos que ela tinha ocelos, que é como se fossem pequenos olhos, porém só detecta a luminosidade, claro e escuro, e aurículos, como se fossem aquelas orelhinhas que ela tem ali do lado do corpo, é só para perceber substâncias químicas dissolvidas na água. E ela já apresenta uma cefalização. O que é isso? Começa a aglomerar-se tecido nervoso na cabeça e formar um gânglio principal, né? Que seria um princípio, um primórdio aí de cérebro. As suas reproduções, assexuada ou regeneração ou sexuada. Então, a assexuada por fissão, né? Ela vai formar uma cópia dela mesma que vai se dividir desse corpo. E regeneração, quando esse animal for ferido e cortado, ele vai dar origem a um outro. E aí a reprodução sexuada, como comentei, fecundação interna, né, espermatozoides e óvulos na água aí, eles vão vão se encontrar dentro do corpo, né, o desenvolvimento é direto. Então o que acontece? Não sofre metamorfose, ele nasce uma planária pequenininha que já vai se crescer e continuar seu ciclo. Então fecundação interna, né, troca esses espermatozoides e óvulos ali como na foto, né, na cópula. E aí essa fêmea vai gestar esse ovo e vai colocar ele aí em alguma planta que estiver à disposição dela aí na água. Classe dos trematórios são aqueles em forma de folha, né, não possuem cílios, como acontecia nos turbelários, né, ausência de órgãos dos sentidos. Por quê? Porque são animais que são parasitas, então eles não têm que procurar alimento na água ou substâncias dissolvidas para sua proteção, né, eles estão lá dentro do corpo de alguém parasitando, eles estão protegidos, exceto se essa pessoa tomar um vermífugo, né. Então a classe dos trematórios, a diferença é que a boca já não é mais ventral, né, a boca é aqui na extremidade anterior do corpo, né, mas ele possui tendo uma faringe, o intestino ainda se divide também, não tem anos ainda, né, não falamos ainda disso por enquanto na escala evolutiva. Então temos aí órgãos de excreção e osmorregulação também, ventosas e ganchos nesse corpo. Então nós temos aí como um grande exemplo a fascícula hepática, que é um parasita de bovino, né? Então eles, como todos os parasitas, têm alta capacidade reprodutiva, né? E podem ser a sua reprodução assexuada, podem ter hospedeiro intermediário, né? Isso vai variar de acordo com a espécie. E aí nós vimos então que um importante parasita, né, platelmito, seria o esquistossoma, né, o Schistossoma mansoni, que causa esquistossomose. Então, para isso, como nós vimos lá nos moluscos, ele precisa de um hospedeiro intermediário. E esse hospedeiro intermediário, então, é um molusco chamado caramujo bionfalária. Se esse Esquistossoma mansoni passar por dentro do caramujo, ele vai sofrer uma mutação, né? Ele vai se tornar uma larva cercária, que nós vamos ver depois ali o que é na figura. E ele vai conseguir encontrar um humano aí, penetrar pela pele para desenvolver a doença. Então é uma doença muito comum, né? Os vermes aí têm grande capacidade de reprodução, né? 200 milhões de infectados no planeta e podem colocar até 400 ovos por dia. Vão morar lá nas veias intestinais. São dioicos, então apresenta macho e fêmea, já não são seres vivos hermafroditas, né? Então a fêmea é bem maior que o macho, né?
a fêmea tem 1,5 centímetros, enquanto o macho pode chegar a 1 centímetro. A fêmea é bem fininha e o macho já é largo e pesado. Tem o chamado canal ginecóforo, que é um buraco onde essa fêmea vai ficar aderida até a sua reprodução ser completa. Depois ela vai abandonar o macho para a postura, né, dos ovos. Então, o ciclo de vida, né? Temos ali uma pessoa doente e as suas fezes acabam caindo nesse rio. Caindo nesse rio, esses ovos, então, vão eclodir. Nós temos a larva chamada miracídio, que vai nascer, que é uma larva ciliada, que nasce. E aí essa larva vai procurar o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo bionfalaria. Quando ela encontrar esse caramujo bionfalaria e penetrar no corpo deste caramujo, ela vai transformar-se em larva cercária. E aí ela está pronta para conseguir adentrar um homem, parasitar o homem. Então, aquele homem que estiver lá nadando nesta lagoa, geralmente chamada Lagoa da Coceira, que é os apelidos dessa lagoa que tem este verme. Por quê? Porque como eles vão penetrar na pele desse homem, vai ficar como se fosse uma picada de inseto, né? Vai coçar aí a perna dessa pessoa. Então, é uma penetração ativa, né? Essa larva cercária vai adentrar o corpo desse humano, vai caminhar lá pelas suas veias, até chegar nas veias do mesentério, lá no intestino, onde vão chegar ao seu tamanho adulto e reproduzir. E aí, quando eles chegaram ao tamanho adulto e começar a reproduzir, essa pessoa vai começar a expelir os seus ovos pelas fezes. Então, cansaço, febre alta, emagrecimento, né? Imagina que tem um processo inflamatório acontecendo ali dentro, né? Esses seres vivos estão causando lesões dentro do intestino dessa pessoa. Então, isso vai causar diarreia, fezes sanguinolentas, dependendo aí do grau de infestação, né? Cólicas intestinais, dilatação do fígado. Tratamento bem simples, então aqui um exemplo do miracídio, da cercária de uma pessoa contaminada, né? Com os medicamentos que a gente consegue grátis hoje, vermífugos, para eliminar esta doença. Prevenção, saneamento básico e calçado, né? A maioria das verminosas tem esse tipo de prevenção, porque se tiver saneamento básico, as fezes do indivíduo infectado, que são aqueles que vão eliminar ovos, não vão chegar até outras pessoas para infestá-las.